No princípio de tudo, Augustus Nicodemos, a noção de Deus. Vencidas essas questões, vamos ver primeiro o que Moisés ensina sobre Deus nestes 2 versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2. O que aprendemos sobre Deus a partir desse relato? Primeiro, aprendemos que Deus sempre existiu. Nota-se que Moisés não explica a origem de Deus. Ele apresenta Deus. No princípio, Deus criou. Não encontramos sequer uma palavra sobre quem Deus é e de onde ele veio. Deus é apresentado como alguém autoexistente, eterno. Não tem princípio, não tem fim. Ele já existia antes de o mundo ser criado, em contraste com os deuses do Antigo Oriente que, segundo as teogonias, de alguma forma foram gerados do caos da matéria e viviam em confronto entre si. O Deus de Israel é simplesmente apresentado como um Deus autoexistente, sobre quem não é preciso dar explicações. Por isso, seu nome, mais adiante, quando ele se revela, é Yahvé. Eu sou o que sou. Como se dissesse, vocês não têm como me definir. Eu sou o que sou. No princípio, Deus. Ele é antes de todas as coisas. Sempre existiu, não tem início, não tem começo, não foi gerado. Nunca houve um momento de tudo quanto existe em que Deus não fosse. Ele era, é e sempre será o que é. Eu sou o que sou. Segundo, aprendemos que Deus é um ser pessoal e não uma mera força ativa. Deus tem um plano, tem um propósito, teve um objetivo ao criar. Ele não criou tudo que existe por mero capricho, como vemos nessas teogonias e cosmogonias pagãs. Ele tinha um alvo, pois Moisés disse: no princípio Deus criou. Se há um princípio, é porque existe um fim, um princípio, um propósito, um objetivo. Do contrário, não faria sentido falar em princípio. No começo, Deus criou todas as coisas, mas criou com algum objetivo, porque tudo que tem um começo tem também um fim. Logo, Deus não é uma força impessoal, uma força ativa que opera em meio à criação. O mundo não é regido por acaso, sorte, azar, destino. Há um Deus que sempre existiu e que tudo criou com um propósito. Terceiro, aprendemos que esse Deus é todo-poderoso e autor do mundo. Tudo que existe foi criado por ele. Essa expressão no princípio, Deus criou os céus e a terra, é a maneira hebraica de dizer que Deus criou a realidade, o mundo que se pode ver e o que não se pode ver, tudo o que existe. Os céus lá em cima, a terra aqui embaixo, o sol, a lua e as estrelas que contemplamos. Foi Deus quem fez tudo. Olhando a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os detalhes geográficos, não existe nada da realidade que não tenha sido criado por Deus. Aliás, o termo criar, usado em no princípio Deus criou, é o verbo hebraico barra, o qual toda vez que aparece no Antigo Testamento tem Deus como sujeito, nunca aparece e o homem criou. Nunca. Sempre é Deus quem cria. Esse tipo de ação é atributo a Deus somente. É atribuído a Deus somente. Portanto, dizemos que ele criou pela sua palavra, pelo seu poder. Ele criou tudo. Ex nihilo. Expressão latina usada para dizer que ele criou tudo do nada.
Sim, ele criou do nada, pois antes não havia nada. Ele trouxe à existência tudo o que existe pela sua palavra, algo bem diferente do relato da criação que os egípcios tinham ensinado aos israelitas. Durante 400 anos, os israelitas foram ensinados a acreditar na eternidade da matéria, ou seja, que a matéria já existia, que a água era eterna e que os deuses vieram dela. Não, Deus criou o mundo ex nihilo, do nada, somente pela sua palavra. Portanto, como tudo pertence a Deus, Ele pode dar a quem quiser. Deus salva quem Ele quer, entrega a terra a quem quer, faz com a criação o que quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aliás, o nome usado para Deus em Gênesis capítulo 1 é Elohim. Elohim. Nome também usado em toda a Bíblia hebraica. Às vezes para Deus, às vezes para os deuses, visto que está no plural, inclusive. Não está falando da Trindade ainda, mas significa aquele que é forte, aquele que é poderoso. Esse é um dos nomes de Deus, o nome pelo qual ele vai se dar a conhecer a Israel, a Yahvé, que significa o Deus da aliança. Eu sou o que sou. Mas em Gênesis 1, ele é chamado de o Poderoso. Exatamente porque do nada ele criou todas as coisas e pela sua palavra trouxe à existência tudo o que há. Quarto, nos 2 primeiros versículos de Gênesis, também aprendemos que Deus é distinto da sua criação. Isso é muito importante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus já existia antes da sua criação, independentemente dela, na eternidade. Tudo que existe, ou seja, a criação, foi criado fora de Deus e possui realidade e existência distintas das dele. Veja como isso é importante. Quando dizemos que Deus está nos céus, isso é uma maneira figurada de nos expressarmos, pois antes que os céus existissem, Deus já existia. Assim, Deus não está preso lá no céu. Ele também não mora no céu, pois foi Ele quem trouxe à existência os céus e a terra e é distinto da sua criação. Os deuses egípcios e cananeus não tinham essa distinção. Para esses povos, os deuses e a natureza eram uma coisa só. Os deuses eram forças que estavam presentes em todo lugar como seres vivos. A isso chamamos panteísmo ou panenteísmo. Tudo é Deus, ou tudo está em Deus. Essa era a visão das religiões daquela época, ou seja, a natureza era divina, por isso eles adoravam bois, vacas e bodes. Por isso eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, pois para eles os deuses misturavam-se com a natureza. Mas o nosso Deus cristão é distinto da natureza. Deus não é o mundo, nem o mundo é Deus. Deus não é a alma do mundo, como nas religiões pagãs. Ele é completamente diferenciado. Aliás, foi isso que deu origem à ciência moderna. Já se perguntou por que a ciência moderna nasce na Europa cristianizada, no período medieval, quando, bem antes da Europa cristã medieval, já existiam civilizações mais antigas de grande conhecimento, como os gregos, os egípcios, os chineses, que são culturas milenares? O motivo é que todas essas culturas eram panteístas. Para elas, tentar entender a natureza era mexer com o segredo dos deuses, pois os deuses estavam em todo lugar. O trovão era um deus, o raio era um deus. Se Thor é o deus do trovão, quem mexer com o trovão vai mexer com Thor.
E o que significa mexer com esse Deus? Eu usei o Deus mais popular por conta dos filmes da Marvel. Sem dúvida, essas culturas fizeram avanços em várias áreas do conhecimento, mas nenhuma delas foi capaz de prover uma estrutura de pensamento, uma visão de mundo que permitisse a pesquisa franca, direta e aberta das leis naturais, livre do receio das divindades a elas relacionadas. Mas o cristianismo, partindo do relato de Gênesis, tinha uma cosmovisão distinta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O homem pode estudar e examinar a terra. Foi Deus quem criou. Mas ao estudá-la, você não vai mexer com Deus. Examine para ver como Deus a fez. Todos os primeiros grandes cientistas tinham a base cristã. Eles nos deram os modernos ramos da ciência exatamente porque o cristianismo desmitificou a natureza e permitiu que o homem começasse a analisar suas leis, criar ciência e daí a tecnologia para o bem da humanidade. Hoje o cristianismo está sendo afastado da academia, mas não é possível negar o seu legado. Os ramos da ciência moderna nasceram exatamente do interesse do homem em descobrir como o universo funciona. E isso só foi possível porque o cristianismo desmitificou e desdeificou a natureza e disse: Deus não é a natureza, nem a natureza é Deus. Deus criou toda a natureza, toda a realidade, mas ele é distinto da sua criação. É por tudo isso que uma das implicações decorrentes da época de Moisés é que Deus não aceita ser adorado através da natureza. Por isso ele diz que não quer imagens. Por isso não devemos fazer representações de Deus. Não podemos adorar um bezerro de ouro como se fosse Deus. Não podemos adorar o sol como se fosse Deus. Não podemos adorar a lua como se fosse Deus. Não podemos adorar o homem como se fosse Deus, pois o Senhor é distinto da sua criação. Esse ponto é importante para entendermos o cristianismo, o porquê de sermos monoteístas e de não termos imagens. Exatamente por causa da noção de Deus, por causa desses versículos iniciais de Gênesis. Quinto, nesses versículos iniciais aprendemos ainda que Deus está presente, embora Ele não seja a sua criação e não deva ser confundido com ela. Vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Deus está presente. Ele não é a sua criação, mas age nela, está ativo nela. Por isso a criação lhe obedece. Ao contrário das cosmogonias dos cananeus, nas quais os deuses do caos traziam problema ao Deus maior, principal. O Deus de Gênesis é o Deus transcendente, que está acima de sua criação, trazendo ordem. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Por último, nesses versículos iniciais de Gênesis, aprendemos que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. No versículo 1, Deus criou. No versículo 2, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A palavra Espírito, Ruach, em hebraico significa vento também. Mas não há como traduzir vento em Gênesis 1, versículo 2, no sentido de sopro. A tradução correta é: o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Mais adiante lemos no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A que se refere este verbo façamos, conjugado na primeira pessoa do plural? Conjugado na primeira pessoa do plural? Ou ainda em Gênesis 3, 22, agora o homem se tornou-se como um de nós. A quem se refere esse nós? Ou no episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11, 7, vinde, desçamos e confundamos ali
a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. A quem se refere esses verbos conjugados na primeira pessoa do plural? Nesses versículos já temos o princípio, a semente da doutrina de que o Deus de Israel é uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, mas nele temos o Espírito e a palavra por meio da qual ele criou todas as coisas. No início do Evangelho de João é dito que no princípio era o Verbo. João 1:1. Na criação o Verbo está presente, por exemplo, nas palavras haja luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Haja um firmamento no meio das águas, Gênesis capítulo 1, versículo 6. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Nos lembra, então, da existência dessa pluralidade de pessoas em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Próxima leitura sobre o mundo.